Grande dia! Olha, se você está meio desanimado, como muita gente está, saiba que dias como hoje são dias importantes para derrubar um governo. Eu acho que o governo Bolsonaro, em todos esses meses aí, 9 meses de governo, não teve nenhum dia que ele sofreu tantas derrotas importantes como hoje. Em todas as frentes do governo Bolsonaro, nacional e internacional, eles sofreram derrotas, não só o Bolsonaro, mas a direita em si. Vou falar disso, mas se você é oposição, é resistência ao Bolsonaro, se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição todos os dias ao Bolsonaro e a essa corja aí que está roubando o Brasil sem parar. Então se inscreve no canal se não for inscrito e curte o vídeo se ainda não curtiu. Agora vamos falar do grande dia hoje. O grande dia de hoje começou bom ontem e internacionalmente, porque a extrema-direita, o amiguinho do Bolsonaro, o ídolo dele, Donald Trump, foi aberto o processo de impeachment contra ele. A presidenta da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, como se fosse uma Rodrigo Maia americana, né, presidenta da Câmara, abriu o processo de impeachment e dos 400 e poucos parlamentares, precisa de 232 votos para dar prosseguimento ao processo de impeachment dele. E já 212, ou seja, 20 só a menos, já disseram que vão votar sim. Os outros cerca de 100 disseram não, e tem mais de 60 que não responderam. Então precisa de 20 votos, a maioria é democrata, precisa de 20 votos a mais, a maioria é democrata, o Trump está ferrado. Mas aí, ontem também, o senhor Deltan Dallagnol já encaminhou o seu afastamento da Lava Jato. Não ele, que encaminhou, mas o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, o CNMP, eles votaram ontem o afastamento do Deltan Dallagnol. São 14 conselheiros e 7 já votaram a favor do afastamento dele, 2 votaram contra, 9 votaram. 7 a favor, 2 contra, e o 10º a votar pediu vistas, vai votar na semana que vem ou na outra. Então faltam 5 votos, se um deles apenas votar para o afastamento do Deltan Dallagnol, ele será afastado, mas pelas conversas internas, os jornalistas que cobrem isso, o Ministério Público, dizem que tem a maioria ampla para que ele seja afastado da Lava Jato e vai ser assim, uma punição exemplar, porque não aconteceu punição assim, tão exemplar com procuradores famosos ultimamente, faz muito tempo. Então está encaminhada já a derrota do Deltan, o afastamento dele da Lava Jato. Aí hoje, virou o dia hoje, e o dia já começa com a CPI das fake news. Eu falei no meu vídeo anterior, quem não assistiu assiste porque é importante para saber a paulada que levou o Bolsonaro hoje. Eu vou resumir um pouco. A CPI das fake news votou 85 requerimentos. Requerimentos de quê? De convites e de convocações a pessoas. Entre eles, votou e aprovou todos os requerimentos. Foram todos aprovados e foram aprovados de goleada. A votação foi 15-4. No fim da sessão, tinha uma deputada do PSL, Caroline, é uma que ela usava óculos, agora não usa mais. Ela ficou bem famosa quando foi eleita porque ela só falava abobrinha contra o feminismo. E aí, ela estava aos gritos, aos berros no fim da sessão, desesperada com a aprovação de todos esses requerimentos. Por quê? Porque aprovaram a convocação do Alan dos Santos, que é apontado pelo Alexandre Frota, e pelo Lobão, pelo Danilo Gentili, por outros que eram da direita, agora não são mais. Ele foi apontado como o chefe do esquema das fake news do Bolsonaro. Ele é dono do blog Terça Livre. Então aprovaram a convocação dele. Convocação é assim, se ele não for, a polícia vai na casa dele e traz ele. Porque é condução coercitiva se não for. Ele é obrigado a ir. Não só dele, de mais 3, assim, amigos, 3 sócios, eu não sei, 3 pessoas ligadas a ele. Eles são diretamente ligados ao Carlos Bolsonaro e ao Jair Bolsonaro. Então a coisa tá feia. Também aprovaram convidar o Felipe Neto para ir lá. Ele vai se quiser, foi convidado, eu acredito que ele vá, para ir lá falar sobre fake news, sobre o Bolsonaro, sobre os esquemas todos do Bolsonaro, tudo que mostrar o conhecimento dele. Convidaram alguns atores e atrizes, convidaram o Alexandre Frota, que falou que tem um dossiê sobre as milícias do Bolsonaro. E falou que ele já falou, antes de aprovarem o convite a ele, que ele vai sim, e que ele vai mostrar o dossiê lá na CPI para todo mundo. A oposição ficou desesperada. Essa foi a maior derrota do Bolsonaro em 9 meses. Ele não sofreu nenhuma derrota, nenhum ataque tão grande ao governo dele quanto esse. Eu já falei, essa CPI, o presidente da CPI já falou, nosso objetivo é anular as eleições. E o presidente da CPI já falou, eu vou convocar o Carlos Bolsonaro em algum momento
Estão convocando todos os amigos dele, estão convocando o pessoal ligado a ele, aprovaram também a convocação das redes de telefonia, vai vir gente, vai na CPI, gente da Claro, Vivo, TIM e Oi, então a coisa tá bem feia para os Bolsonaro, para os bolsonaristas. No fim da sessão, o Flávio Bolsonaro estava com uma cara de desolado, assim, ó, olhando para o nada, pensativo, enquanto a deputada do PSL berrava os outros deputados governistas. Só tinham 4 deputados governistas na CPI. Só 4 de 20. São 20 membros titulares. 15 votaram contra o governo Bolsonaro. 4 votaram a favor do Bolsonaro. Era o Flávio Bolsonaro, essa deputada Caroline do PSL, e mais 2, que eu não lembro quem eram. E um não estava presente. Então é uma goleada essa CPI. O Bolsonaro sabe que ele está ferrado e que o Rodrigo Maia vai usar isso para tentar anular a eleição. Sim, esse é o objetivo da CPI, é anular a eleição de 2018. E a deputada do PSL em um momento falou: o Haddad foi condenado por fake news. E aí responderam a ela: então convoca o Haddad, ele vem aqui e te humilha aqui, porque ele vai falar que a condenação dele foi injusta, isso. Ele não tem medo de vir. Agora o Bolsonaro tem medo que seja investigado. Aí, para piorar, hoje, no nível internacional, agora apareceu a prova do crime do Donald Trump. O processo de impeachment dele foi aberto porque ele teria pedido ao presidente da Ucrânia, primeiro ele congelou uma verba que ele ia mandar para a Ucrânia, aí ele falou para o presidente da Ucrânia investigar um concorrente a ele, que é o Joe Biden, que provavelmente será o candidato democrata que vai concorrer à eleição contra ele no ano que vem. E ele falou ao presidente da Ucrânia diretamente: investigue o filho do Joe Biden e o Biden reabra uma investigação contra ele. O presidente da Ucrânia disse: ok, vou fazer isso. E aí ele liberou a verba, uma verba de 300 milhões de dólares, uma coisa assim, liberou para a Ucrânia. Então é uma corrupção na cara. E hoje apareceu a transcrição da conversa, um documento oficial de governo que tem a transcrição da conversa do Donald Trump com o presidente da Ucrânia. Então apareceu a prova do crime, ele está ferrado. Hoje foi confirmado que ele está ferrado. Então o Bolsonaro, os amiguinhos dele estão todos caindo. O fascistinha de Israel, ele foi indicado para tentar formar coalizão no governo, mas ele já sabe que ele não tem maioria, ele não vai conseguir formar a coalizão com o governo, provavelmente ele vai cair. O Donald Trump tem um processo de impeachment já rolando e provavelmente será aprovado. Os dias do Donald Trump estão contados. Se ele conseguir se safar do impeachment, o processo de impeachment dele visa exatamente um crime que ele cometeu contra o provável adversário dele na eleição do ano que vem. Então a popularidade dele, que já é baixa, vai diminuir. Na Itália, o amiguinho fascistinha do Bolsonaro não conseguiu se tornar primeiro-ministro. Ele levou uma invertida e agora ele está sem poder nenhum. Então os fascistinhas pelo mundo estão todos caindo. Na Argentina não é fascistinha, mas o amiguinho do Bolsonaro, o Macri, vai perder a eleição. A eleição é agora em outubro, já sabe. Ele está 20 pontos atrás nas pesquisas. Ele só cai nas pesquisas em vez de subir. Então ele já perdeu as primárias e nas pesquisas para a eleição que vale ele está pior ainda do que estava. Para piorar a situação do Bolsonaro, teve a pesquisa do Ibope. E aí a pesquisa do Ibope, 50% da população desaprova o governo. Então ele já tem 50% de desaprovação, o Bolsonaro. De bom e ótimo ele tem 32%, 31%, e de ruim e péssimo ele tem 33%. O ruim e péssimo está sempre 34%, está sempre subindo, e o bom e ótimo está sempre caindo. A aprovação dele cai e a desaprovação sobe. Mas, uma coisa importante, 55% dos entrevistados não confiam em Jair Bolsonaro, pessoalmente, não confiam nele. Então, se ele tem 50% de desaprovação e 30 e poucos por cento de ruim e péssimo, imagina que 55% já não confiam nele, mas ainda não desaprovam. E o número dos que desconfiam do Bolsonaro só aumenta, e isso aumenta rapidamente, porque já 55% já chega a 60%, 70%, ele vai chegar em patamares piores que o do Temer. Vai anotando, o Bolsonaro vai chegar em patamares piores que o do Temer. Ele só tem apoio do gado que ainda continua, aquele gado bolsominion cego que tem cabresto assim, só vê o que o Bolsonaro fala. Aquele gado bolsominion que era contra a CPMF, e aí no dia seguinte era a favor da CPMF, e aí no outro dia era contra de novo, e agora já não sabem se vai ter ou não, então eles não sabem se são a favor ou contra. Pergunta para um bolsominion se ele é a favor ou contra a CPMF. Ele vai primeiro ver a opinião do Bolsonaro, para depois ele poder opinar. Ou ele vai opinar a opinião que ele acha que é a do Bolsonaro. Se fosse falar, mas o Bolsonaro tem opinião contrária, aí ele já vai, epa, como assim?
que eles são um gado mesmo, eles vão eles são um rebanho, eles vão onde o Bolsonaro manda eles irem. E é isso, o Bolsonaro sofreu uma derrota bem grave hoje. E Sérgio Moro também sofreu uma derrota, porque o excludente de ilicitude, lembram da licença para matar, do projeto anticrime do Sérgio Moro, que de anticrime não tem nada, só ia legalizar os crimes da polícia, como a menina Agatha que morreu, seria um crime legalizado agora, porque o policial ia matar. Se não é um caso que vira famoso, a gente já sabe que o juiz ia falar, não aconteceu nada, a promotoria já falar, não deu nada, vá, fique livre e mate mais gente. Esse é o projeto do Moro, é por isso que o governador do Rio de Janeiro quer, é por isso que o governador de São Paulo quer, eles querem matar mais gente, é por isso que o Bolsonaro quer. Mas caiu no Congresso. A comissão que analisa o pacote do Sérgio Moro, o projeto dele, anticrime, a comissão já aprovou que não terá excludente de ilicitude. Esse ponto já sai da lei a partir de já. Talvez possam tentar reintroduzir, os bolsonaristas, principalmente os lavajatistas, estão tentando enfiar esse excludente de ilicitude em outros projetos ou de outras maneiras, mas não vai rolar. O Rodrigo Maia já disse que não vai ter excludente de ilicitude, essa licença para matar, a coisa está pegando mal, porque a polícia do Rio de Janeiro já baleou outra criança e ninguém é punido, já sem o excludente de ilicitude, ninguém é punido. Os policiais que mataram a menina de 8 anos, eles deram depoimento como testemunhas e não como assassinos, aí fica muito difícil. Imagina com o excludente de ilicitude, não tem como. Então hoje foi a maior derrota da direita, ontem e hoje, mas hoje principalmente a maior derrota da direita em todo esse governo Bolsonaro. Eles perderam em todas as frentes, nacional, internacional, Sérgio Moro, em tudo. Foi um péssimo dia para a direita. Aí alguém pode falar, mas hoje o STF não anulou o processo do sítio de Atibaia. Eu ia gravar um vídeo sobre isso, sobre a votação do STF. A votação foi paralisada, está 1-0 contra o Lula, contra a anulação dos processos da Lava Jato. São vários processos, o habeas corpus não é do Lula, é um habeas corpus de outra pessoa, que se for considerado válido, aí anula vários processos, inclusive o do Lula. Mas eu já sabia que isso vai demorar para ser julgado, porque são 11 ministros. O voto do ministro Fachin, que é o relator, levou 2 horas e levou a sessão inteira. Amanhã vota o Alexandre de Moraes, que é o segundo a votar. São 11. Se um deles, um só, pedir vistas, o Barroso, por exemplo, que é amiguinho, chefe do Deltan Dallagnol, o Fux, outro amiguinho do Deltan Dallagnol, do Moro, em Fux We Trust, lembra? Se eles pedirem vista, acabou. Eles pedem vista, ficam lá 2, 3, 4 semanas, um mês com esse habeas corpus na mão. Enfim, vai ficar um tempão, vai demorar um tempão para ser julgado. O Lewandowski, ministro Lewandowski da segunda turma, disse que se demorar muito para julgar o plenário, ele vai julgar ele mesmo os casos que ele tem. E aí ele vai anular um monte de processos, porque todo mundo já sabe que ele é a favor da anulação dos processos. Então há essa pressão dele, porque ele já falou isso, e ele falou isso para mandar uma mensagem para o Dias Toffoli, para o Fachin, para todo mundo. Pautem isso, porque senão eu vou dar uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão só minha. Então, há uma pressão para que não demore meses para ser julgado. E não tem como demorar meses, mas eu acho que vai ser julgado só em outubro. Essa é a minha opinião, Thiago. Pode ser que julguem amanhã. Pode ser que julguem... só tem sessão de terça a quinta, eles não trabalham de sexta a segunda, pelo menos não no plenário. Então, se não for amanhã, vai ser na terça, na quarta ou na quinta-feira que vem que vão terminar o julgamento ou continuar julgando. Pode ser que seja, mas eu acho, minha opinião, que será em outubro. Que em outubro o STF vai para cima do Sérgio Moro e da Lava Jato, e aí eles vão para cima com tudo. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e sejam mais otimistas. Olhem, o jogo está mudando, o jogo político está mudando, os ventos estão mudando. O governo nunca sofreu tantas derrotas como principalmente hoje e ontem. Se tivéssemos 20 dias seguidos, como o dia de hoje, o Bolsonaro em 20 dias já não era nem mais presidente e já estava preso. Seria ótimo. Mas, pouco a pouco a gente chega lá. Quem imaginaria 3 meses atrás que estaríamos aqui em setembro com essa situação, com uma oposição tão sólida, com tantos bolsonaristas arrependidos, com tantos parlamentares saindo do PSL, com essa briga toda, com uma CPI das fake news acabando com o governo? Ninguém imaginaria. Então, gente, otimismo, que as coisas estão mudando. Falou!